Pai, te agradecemos e te louvamos por este tempo e sabemos que o Senhor tem algo a falar ao nosso coração, portanto, peço a Ti que fale conosco de uma maneira muito especial e nos abençoe, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amigos, amém. Lembrando a vocês que esta live vai estar no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Você pode aproveitar, não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar com outras pessoas, deixar o seu comentário também, não esqueça disso. E se você puder também, esteja me acompanhando aqui no meu canal. Você pode me acompanhar nas ministrações, sempre temos novidades, músicas, palavra, ministrações para abençoar a sua vida. Vamos lá, amigos. O tema hoje, um adorador por excelência. E eu já deixo uma pergunta para vocês logo de cara. Qual é a pergunta para nós meditarmos aqui neste tempo? Quais as características de um adorador? Quando você pensa num adorador, quais são as características deste adorador? Cite pelo menos uma característica. Coloque para mim aqui, escreva, por favor, para que eu leia. Quais são as características de um adorador? Vamos lá. Débora Miranda colocou grato, gratidão. O que mais? Vamos lá. Comecem a escrever. Quais são as características? Quais são as características de um adorador? O Adilson escreveu obediência. O Paulo, quebrantamento. Giro da Gastronomia, obediência. TKS Modas, gratidão. A Caetanos, apaixonado. Raquel, bondade. Que mais? Daniele Queiroz, fidelidade. O Helder, falar a verdade. Marco Toledo, amor. Daniele Souza, reverência. Tatiane, coração quebrantado. A Jaque Dias, humildade. Silene, misericórdia. A Flávia, gratidão. Fernanda Santos, verdade. Sandra, gratidão, bondade e obediência. O Cris Duncan, obediência. A Tônia Alves, fé. O Paulo, ter arrependimento. Vou ler aqui apenas sem citar nomes porque é bastante coisa. Vamos lá. Amor, sabe reconhecer o amor de Deus. A brandura, coração quebrantado. Obediência, coração sincero. Serviço, disse a Vilma. A fé, olha lá, vamos lá, integridade, sensibilidade, escreveu minha amiga Ed, vamos lá, meu amigo Edson Farias, boa noite, meu mano, tudo bem com você? Saudades, mano, saudade de você e sua família, são muito queridos, aparece na comuna lá pra gente dar um abraço, isso aí, meu mano, que mais? Olha lá, pessoal. Gleidson, discernimento, coração íntegro, disse a Rosângela, e tantas outras coisas, né? Olha só, as características de um adorador. Santidade, disse o Marcelo. Quais são as características? Jaqueline, integridade, escreveu. Vamos lá. Quais são as características? Para a gente pensar aqui juntos. Vamos lá. Eu quero ler aqui um versículo apenas para vocês. Um versículo apenas. Eu deixei aqui para vocês, Atos 13, 22. Olha a característica de um adorador aqui que o texto mostra. Vamos lá. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha só a marca na vida deste homem chamado Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Bom, meus amigos, eu já conversei com vocês em outras oportunidades sobre o que é louvor, sobre o que é
adoração, sobre o que é culto. E nós já vimos que louvor, louvar significa elogiar, falar bem, agradecer, sobretudo com música e poesia. Isso é louvar, louvar. Quando você está louvando, você está elogiando. Louvar a Deus é elogiar, é um elogio a Deus, né? É uma atitude de gratidão. Então isso é louvar. E sobretudo com música e poesia. Podemos louvar a Deus, sim, com música e poesia. O culto, qual que é a definição de culto, gente? Culto é a vida. O culto é a vida. E a vida é o culto. Já falei isso aqui em outras oportunidades, mas eu quero repetir. Culto é a vida e a vida é o culto. Sem culto na vida, não há vida no culto. O culto prepara para a vida e a vida prepara para o culto. O culto não se limita a um tempo onde nós nos reunimos como igreja no templo para adorar a Deus. Não, naquelas 2 horinhas que a gente se encontra. Não se limita a isso. O culto é algo contínuo. A gente precisa fazer da nossa vida um culto contínuo. Porque o culto é a vida. O culto é a vida e a vida é o culto. Então, quando alguém pergunta, quanto tempo é de culto lá na sua igreja? Como é que acontece o culto? Você diz que o culto é 24 horas todos os dias. Porque o culto é a sua vida. A vida é o culto. E que possamos fazer da nossa vida, meus amigos, um altar de adoração. Todos os dias, todos os momentos. Olha que grande desafio para cada um de nós. Então, vimos sobre louvor, vimos sobre o culto. E o que é adorar a Deus, gente? O que é adorar a Deus? Muitos pensam que adorar, veja só, muitos pensam que adorar a Deus é ficar cantando muito tempo durante um culto na igreja. Ou entoar cânticos espirituais, né? Ou então cair desmaiado pelo poder de Deus. Tem gente que pensa que isso é adorar. Ou então chorar muito durante os louvores. Isso é, então, adorar a Deus. Porém, meus amigos, a verdadeira adoração vai muito mais além do que esses estereótipos e manifestações extraordinárias durante o culto, um culto. Adorar a Deus é render tudo o que somos diante de tudo o que Ele é. Anote isso. Adorar a Deus, adoração, adorar é render tudo o que somos diante de tudo o que Ele é. Amém, gente? Agora, o salmista Davi, ele era um adorador por excelência. Pois é, um adorador por excelência. E se nós quisermos viver em verdadeira adoração, nós devemos observar algumas marcas importantes da vida de Davi, que o tornaram, como diz o texto aqui que acabamos de ler, de Atos 13, 22, um homem segundo o coração de Deus. Entende, gente? Então, quais são as marcas importantes da vida deste homem que o tornaram um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi era um adorador por excelência? Por quê? E eu queria pontuar algumas coisas com vocês aqui. Se você quiser anotar, aproveite e anote. Primeiro, Davi era um adorador por excelência, primeiro, porque ele tinha um coração quebrantado. Davi tinha um coração quebrantado. A primeira marca aqui na vida deste homem. Foi o próprio Davi, inclusive, que disse lá no Salmo 51, 17, que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Foi ele que disse.
Veja, Deus não espera, meus amigos, perfeição de nós. Deus não espera a perfeição de você. Ele sabe quem Ele criou. Ele sabe que, como diz o Salmo 103, né? Ele sabe que somos humanos, somos pó. Ele sabe. Obrigado, Bruna, pelo selinho que comprou agora, a Bruna. E também a Priscila Braga. Obrigado também. Obrigado pelo selinho da live. São 4 selinhos já comprados. Obrigado, queridos. Então, Deus não espera a perfeição de nós. Mas o que impressiona o Senhor, se tem algo que impressiona Deus, é o coração quebrantado. Deus não se impressiona com dons, Deus não se impressiona com talentos, Deus não se impressiona com dinheiro, Deus não se impressiona com estéticas, Deus não se impressiona com aparência, Deus não se impressiona com essas coisas, mas há algo que impressiona Deus. É o coração contrito e quebrantado. Deus não resiste, gente, quando encontra um coração humilde e sincero. A vida de Davi foi conturbada. Não é verdade? A vida de Davi foi conturbadíssima. Veja, o que aconteceu com Davi? Ele adulterou, ele mentiu, ele enganou, ele conspirou o assassinato do marido da mulher com quem ele adulterou. Quando ele foi confrontado com o seu pecado, então ele admitiu o seu erro, ele assumiu a responsabilidade e ele se arrependeu. Ele foi um homem humilde, um homem quebrantado. E por um outro lado, o pecado de Saul, comparado ao de Davi, era algo insignificante. Saul errou apenas por não obedecer totalmente a Deus. Mas quando ele foi confrontado, Saul procurou defender-se, justificar-se, desculpar-se, colocando a culpa nos outros, tentando assim encobrir o seu pecado. É muito parecido com a gente, porque quando a gente erra, a gente tem uma tendência de culpar os outros, para encobrir o nosso pecado. Quantas e quantas vezes já fizemos isso, não é verdade? Quantas vezes agimos igual a Saul? Quantas vezes você agiu igual a Saul? Quantas vezes eu agi igual a Saul? E por causa disso, gente, Saul perdeu o reino, perdeu a família, perdeu a própria vida. Ele foi um homem soberbo, ele foi um homem orgulhoso. Gente, Davi tinha um coração quebrantado. Essa é uma marca importante na vida de um adorador. O coração quebrantado. Mas o que é quebrantamento? Quebrantamento não é um sentimento. Quebrantamento é uma decisão. Quebrantamento não é emoção, lágrimas. Embora muitas vezes nós somos levados a um quebrantamento, as lágrimas, é verdade, acontecem. Quando estamos quebrantados, choramos. Mas quebrantamento não é sentimento. Não são emoções, lágrimas. Quebrantamento é uma decisão, quebrantamento é atitude. Quebrantamento, gente, não significa ter um semblante triste, melancólico, abatido, nunca sorrir e só chorar. Não. Quebrantamento não é uma experiência única. Quebrantamento é um processo. Quebrantamento é um contínuo modo de viver. Quebrantamento é a destruição da nossa vontade, a fim de que a vida e o Espírito do Senhor opere em nós e através de nós. Isso é quebrantamento. Ter um coração quebrantado significa ser humilde, arrependido, submisso, dependente do Senhor, autêntico, sem pretensão, sem orgulho, sem arrogância. Isso é ter coração quebrantado. Há muitas pessoas que possuem um conceito de si além do que convém. Se acham o máximo e que se bastam.
Tem muitos que pensam que Deus precisa muito dos dons, dos talentos e da atuação e ministério deles. E Deus não se impressiona, como eu já disse e volto a repetir, Deus não se impressiona com nossos dons e talentos. Por quê? Porque foi Ele mesmo que nos concedeu. Você não consegue impressionar a Deus com o talento que você tem, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com aquilo que você alcança, com aquilo que você conquista. Você não impressiona a Deus porque foi Ele que te deu. Tudo foi criado por Ele, para Ele e para o louvor da sua glória. Então não tente impressionar a Deus com os seus dons e talentos. Não tente, porque você não vai conseguir. Foi Ele mesmo que nos concedeu dons e talentos. Como eu disse aqui e volto a repetir, o que a Bíblia declara é que tudo foi criado por Ele, para Ele e para o louvor da sua glória. Então, meus amigos, o coração, o contrário do coração quebrantado, é o coração orgulhoso. Quando você não tem um coração quebrantado, você tem um coração orgulhoso. E ser orgulhoso significa ser soberbo, insolente, arrogante, desdenhoso, presunçoso, presumido e autossuficiente. E o que a Bíblia diz a esse respeito, gente? Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do coração, a queda. Provérbios 16, 18. 1 Pedro 5, 5, que declara? Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Ou seja, Deus resiste ao soberbo, Deus se opõe, Deus frustra, derrota o soberbo, mas concede graça aos humildes, ou seja, Ele concede favor, Ele concede bênção. Você crê nisso? Ou seja, o soberbo tem o diabo ao seu favor. O soberbo tem o diabo a seu favor e Deus contra. E esse está perdido, gente. Esse está perdido. Ter Deus contra já era. Agora, nós deveríamos diariamente trazer à nossa memória as misericórdias do Senhor que se renovam sobre nós todos os dias. Que se renovaram e que se renovam. E a gente tem que dizer o seguinte todos os dias: Senhor, eu estou aqui por causa da Tua misericórdia. Eu só estou aqui por causa da Tua graça. Porque eu não merecia e tampouco sou melhor que outras pessoas. Mas o meu desejo é que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado e engrandecido, que o Senhor cresça e eu diminua. É o Senhor quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. É o Senhor, gente, que merece. Esse deveria ser o nosso pensamento diário, as nossas palavras diárias. Nós deveríamos dizer sempre assim, sem trazer à nossa memória, sempre as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Isso é ter um coração quebrantado. O adorador quebrantado, gente, ele não está preocupado com fama, com glória, com plataforma, com visibilidade, com sucesso. Não. O adorador quebrantado, ele não está preocupado em se mostrar, mas ele está preocupado em mostrar quem o Senhor é. É diferente. É diferente. E a Bíblia diz, gente, lá em Isaías 66, versículo 2, diz que o homem para quem Deus olha é o aflito e quebrantado de espírito e que treme da sua palavra. Esse é o homem que o Senhor olha. Provérbios 29, 23 diz:
a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, gente, os verdadeiros adoradores, eles possuem um coração quebrantado. Davi tinha um coração quebrantado. Essa era uma característica, era uma marca na vida de Davi. Por isso que ele foi mencionado nas Escrituras como o homem segundo o coração de Deus. Quer ver a segunda marca? Você quer anotar a segunda marca aqui? Anote, por favor, a segunda marca deste homem chamado Davi. Por que Davi era um adorador por excelência? Primeiro, porque ele tinha um coração quebrantado. Segundo, porque ele amava a casa de Deus. Anote isso, por favor. Amava a casa de Deus. Salmo 122, versículo 1, Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 27, versículo 4, Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Olha isso, gente, que é o Salmo 27, versículo 4. Hoje em dia, gente, muitos vão para o culto coletivo de maneira displicente, por puro ativismo religioso. Muitos vão para a igreja por um mero ativismo religioso. O que é que significa ir à igreja nos dias de hoje? O que é que significa ir à igreja nos dias de hoje? Eu digo para vocês o que é para muita gente ir à igreja. Por exemplo, muitos vão à igreja por obrigação. Porque o pai mandou, porque a mãe mandou, porque o marido que falou, porque a esposa que disse. Vão por obrigação. Outros vão por tradição familiar. Nós vamos à igreja porque já é uma tradição em casa nós irmos todos os domingos na igreja. Ou então irmos pelo menos uma vez por semana. Outros ainda vão à igreja para fazer contatos comerciais. Eu conheço gente que saiu até da igreja porque o dia que não teve mais os seus contatos comerciais, já não teve mais interesse em estar na igreja. Estava na igreja enquanto ele podia fazer os seus contatos. E aí, quando as portas se fecharam, acabou. Outros vão à igreja, sabe para quê? Para um encontro social. Ou seja, a igreja vira um point. A igreja vira um clube. Outros vão à igreja para serem iluminados. São aqueles que se portam como mais espirituais. Por que você vai na igreja, irmão? Não, eu vou porque eu preciso, quero ser iluminado. Quero ouvir a palavra do Senhor. São os espirituais. Outros vão à igreja para tentar alcançar e garantir as bênçãos. Eles não vão atrás do abençoador, eles vão atrás das bênçãos. Eles preferem mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Não é? Outros vão à igreja para quê? Para ouvir um bom orador. Agora vai ter um bom orador. Domingo vamos ter um convidado especial. Você não pode perder. Pessoas que vão para ouvir um bom orador. Outros vão para a igreja. Você vê que a lista é enorme, né? Estou citando vários exemplos aqui, mas a lista ela é longa, ela é grande. Outros vão à igreja para agradar o cônjuge. Vão à igreja para agradar o marido ou para agradar a esposa. Outros vão para buscar um cônjuge.
Tem gente que fica pulando de igreja em igreja para tentar buscar um cônjuge. Essa igreja aqui está muito fraca. Eu vou para uma outra lá, de repente eu conheço alguém para eu casar. Outros vão para a igreja, veja só, tem gente que vai para agradar o cônjuge, outros vão para buscar um cônjuge e outros vão para fugir do cônjuge. Olha as motivações, gente. Tem gente que prefere ir para a igreja para fugir do cônjuge. Já eu vou para domingo, eu vou para a igreja para fugir do meu marido, porque eu não aguento. Quando é que tem culto na igreja? Para eu poder sair de casa e ir para a igreja, porque eu não aguento ficar com a minha esposa ou com o meu marido, enfim. Então, percebe, gente? O que é que significa ir à igreja nos dias de hoje? São motivações. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Agora veja, é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem hoje em dia. Vou explicar isso para vocês. As pessoas dizem assim: mas Ronaldo, Deus não habita em prédios. O templo hoje somos nós. Ok, está correto. Mas vamos considerar aqui uma coisa. Se o prédio, o templo físico, o prédio, não tem mais valor, por que Jesus expulsou os cambistas do templo e o chamou de casa de oração para todos os povos? Se o prédio, o templo físico não tem mais valor, por que Pedro e João subiram na hora 9ª para orar no templo? Então, sabe, gente, nós precisamos conhecer melhor as Escrituras. É o que Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O nosso problema é que a gente não conhece a Bíblia. É verdade, óbvio, claro. Nós somos o templo do Espírito Santo, é óbvio. E que o Espírito Santo quer habitar em cada um de nós, é óbvio. Nós sabemos que o prédio é prédio, ok? Sabemos disso. É o lugar onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. Mas também é verdade, e a gente precisa trazer para um equilíbrio aqui, também é verdade que um lugar que foi construído e separado para o culto coletivo a Deus é também um lugar importante, tem a sua importância. Porque eu acho muito interessante, sabe, irmãos? Muitos gostam de orar na casa da irmã Sapatinho de Fogo, ou então ir para a casa do irmão Revela Tudo, mas no prédio lá, no templo, eles não vão. Não vão. Então, tudo deve ter o seu lugar e o seu espaço na nossa vida. Cada coisa no seu lugar, gente. Não é verdade? A gente precisa ter um equilíbrio com relação às coisas, Não ficar invalidando. As duas coisas são importantes. A gente tem uma tendência enorme de ir para os extremos. A gente precisa ir para o equilíbrio. Entendeu, gente? Tem gente que acha que Deus só está no prédio. Não, tem que ir para o prédio lá, porque Deus está lá. E outros que falam, não, nós somos o templo, então nós não precisamos ir para o prédio. Então vamos parar com essa bobeira. Tudo tem o seu espaço, tudo tem o seu lugar na nossa vida. Por exemplo, a oração secreta no quarto e a oração conjunta com os irmãos no templo. Cada coisa tem o seu momento. Uma hora eu estou orando no meu quarto sozinho, outra hora eu estou orando com os meus irmãos no prédio, no templo. O louvor pessoal, não é? E o louvor coletivo. Entende? Então tem um louvor pessoal, meu, em casa, e o louvor coletivo, quando eu estou reunido com a igreja. Tem o culto individual e o culto que é prestado a Deus no contexto da igreja de Cristo, que se reúne no templo para adoração. Então, meus amigos, tudo tem o seu espaço, tudo tem o seu momento e tudo é importante. Uma das coisas que mais me impressionou na vida,
em relação ao meu avô, que já é falecido. Uma das coisas que mais me impressionou na vida do meu avô, o pastor Antônio Brandolis, os que são da comunidade, da nossa comunidade, o conheceram. Ele já faleceu, mas uma das coisas que mais me impressionou na vida dele é que ele amava a casa de Deus. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Às vezes até ele exagerava, porque a gente tinha que chegar, digamos, 8 horas da manhã, e eu me lembro que eu entrava lá no escritório, na igreja, e dizia assim: oi, vô, bom dia. Chegava no nosso horário, 8 horas da manhã. Oi, vô, bom dia. Ele dizia assim: bom dia não, boa tarde. Bom dia foi a hora que eu cheguei. Ele chegava às 6 horas da manhã. E a gente dava risada e tudo mais. Mas ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele participava de todos os encontros. Ele participava de todos os cultos. Estava lá presente o tempo todo, marcava presença. Olha aqui, alguns que conhecem já estão confirmando aqui. A Maísa disse verdade. Estava lá sempre. E mesmo quando meu avô ficou doente de um câncer e com dores, ele estava na casa de Deus. Ele continuava. Meu avô não era um homem de pular no púlpito. Ele não era um homem de performances no culto, de gritos. Não, nada disso. Meu avô, ele era um pastor, mas ele não era um grande orador. Ele não era pregador. Não. Mas ele era um homem que amava a casa de Deus. Ele amava a casa de Deus. E as pessoas que estão aqui na comunidade estão confirmando. Não é isso, gente? Meus amigos que são da nossa comunidade? É isso, vocês sabem disso. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Ele dava atenção para as pessoas, cuidava das pessoas, atendia as pessoas. Como disse aqui a irmã, pastor exemplar, Nestor de Arujá, o Brandolis, um homem de Deus. É isso aí. É isso, meu amigo. Deixou um excelente legado. Aí, quando eu olho para tudo isso, eu fico pensando o seguinte, amigos. Eu fico pensando assim: será que eu e você temos levado a palavra de Deus a sério, a ponto de dizer, como o salmista dizia: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor? Será que a gente leva isso a sério? Parece que nos dias de hoje, ir à igreja se tornou algo secundário para muitos. Muitos se dedicam aos seus hobbies, aos seus passeios, às academias, às festas, a tantas outras atividades, mas não priorizam mais ir à igreja. Eu acho impressionante. Às vezes eu vou falar para vocês aqui uma coisa muito importante. Às vezes eu me deparo com pessoas que dizem assim: não, eu não estou indo à igreja por causa da pandemia. E tudo bem, nós respeitamos isso. Inclusive nós temos um limite para colocar no prédio, Tem as regras, a gente sabe disso. E precisamos segui-las e obedecer. Temos que ter o máximo cuidado, é verdade. Mas eu fico observando alguns irmãos que eles dizem que eles não podem ir por causa da pandemia, da Covid. Mas aí, quando eu vejo, às vezes, nas redes sociais, eles estão viajando para outros lugares, estão na praia, estão nos restaurantes, tudo lotado. Alguém perguntou, Débora Miranda, qual é a sua comunidade? A Comunidade da Graça, em São Paulo, Vila Carrão. Entende, gente? Então eu não consigo entender. A pessoa diz que não pode ir por causa do Covid. Não dá, eu não posso, tem que tomar cuidado, Ronaldo. Tem que tomar o máximo cuidado. Mas aí eu vejo nas redes sociais, o fulano está saindo de moto com a galera, o fulano está indo para o shopping com a turma, indo viajar, fazer um passeio, aglomeração. Eu falo, caramba. Eu não consigo entender, gente. Então, hoje, a igreja se tornou algo secundário para muita gente. Já não é mais importante. As pessoas se dedicam aos seus hobbies, aos seus passeios, às academias, às festas, às viagens e tantas outras atividades. Como disse meu amigo Kleber aqui,
Inversão de prioridades. É isso aí. Mas as pessoas não priorizam mais ir à igreja. E verdadeiros adoradores amam estar na casa de Deus. Nós estamos falando de um adorador por excelência. E nós estamos usando o exemplo de Davi. Primeira marca de Davi, ele tinha um coração quebrantado. Segunda marca na vida de Davi é que ele amava a casa de Deus. Ele amava a casa de Deus, como eu li aqui o texto para vocês do Salmo 27, gente. Quando ele dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa era uma outra marca, por isso que Davi era um adorador por excelência. Terceira marca, você quer anotar? Olha só. Por que Davi era um adorador por excelência? Terceira marca, anote. Porque ele jamais tocou na glória de Deus. Davi jamais tocou na glória de Deus, anote isso. Essa é a terceira marca, eu quero deixar 4 aqui com vocês. A terceira marca é que Davi jamais tocou na glória de Deus. Davi disse lá em 1 Crônicas, capítulo 29, 1 Crônicas 29, 11 em diante. Davi diz assim: Tu és, Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, porque Teu é tudo quanto há nos céus e quanto há na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E ele continua dizendo: E riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder. E na Tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, diz Davi, graças te damos e louvamos o nome da Tua glória. Porque quem sou eu, disse Davi, e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de Ti, e do que é Teu, Tu damos. Veja, Davi não tocava na glória de Deus. Tudo é Teu, tudo vem de Ti, e Te entregamos, Senhor. Ele reconhecia a grandeza de Deus. Ele não tocava na glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Cuidado para você não tocar na glória de Deus. Cuidado, isso é perigosíssimo. Cuidado com a falsa onipotência, que é aquele sentimento de que somos o tudo e o todo. A falsa onipotência é aquele sentimento de imortalidade, ou seja, todos podem morrer menos eu viverei. Esse sentimento é perigosíssimo, gente. Veja, eu já contei aqui uma vez para vocês, eu vou falar de novo, do que acontecia em Roma. Em Roma, quando um general ganhava a guerra, ele entrava debaixo do arco do triunfo. E esse general era recebido pela multidão e pelo imperador, que iria saudá-lo. E conta-se, gente, que nesse trajeto os imperadores romanos colocavam escravos nas bigas dos generais romanos, que triunfavam nas batalhas, para repetirem uma só frase em latim. Qual era a frase? Memento mortale est. Memento mortale est. O que significa isso? Lembra-te que és mortal. Esse era o antídoto da arrogância. Então você imagina, veja, tenta visualizar a cena, gente. O general ganhava uma guerra e ele entrava debaixo do arco do triunfo, era recebido pela multidão, pelo imperador que iria saudá-lo, e aí nesse trajeto os imperadores colocavam escravos nas bigas dos generais, que triunfavam nas batalhas, para repetirem essa frase que eu acabei de citar, memento mortale est. Então, enquanto o povo ia recebendo aquele general vitorioso, aplaudindo
e recebendo, e o imperador também, recebendo o general vitorioso, tinha um escravo na frente dele repetindo isso: memento mortali est, ou seja, lembra-te que és mortal. Lembra-te que és mortal. Ou seja, menos. O povo estava lá, louvando, aplaudindo o general. E aí o escravo dizia: olha, calma, menos, lembra-te que és mortal. Esse era o antídoto da arrogância. Gente, nós não podemos tocar na glória de Deus. Nós não podemos tocar na glória de Deus. Ministros de música, líderes, pastores, obreiros, missionários, quem for apóstolo, quem for bispo, os membros da igreja, os crentes em Jesus, qualquer pessoa nesta terra, na face da terra, que tentar tocar na glória de Deus, terão seus ministérios destruídos. Terão seus ministérios destruídos. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém, gente. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei. Isso não é palavra de homem, gente, é palavra de Deus. Quem tocar na glória de Deus vai ter problema sério. Aqueles que pensam, que fazem e acontecem, estão tocando na glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Você deve sempre ter em mente que você não é nada se o Espírito Santo não estiver falando através de você. Se o favor de Deus não estiver sobre você, você não é nada. Inclusive, você, como eu costumo dizer, você deve ser um ateu de você mesmo. Hoje em dia, a gente ouve muito essa ministração coach, não é? O evangelho agora, as ministrações, as pregações se tornaram coaching. Ou seja, o homem é o centro. Você precisa acreditar em você. Você precisa saber que você é o cara. Você pode, porque você é capaz, porque você... É esse o evangelho que infelizmente tem sido pregado. Está errado. Está errado. Você precisa ser um ateu de você mesmo. Ou seja, eu, Ronaldo, não acredito no Ronaldo. Isso é ser um ateu de mim mesmo. Eu não acredito. Não. Enquanto o mundo está dizendo, não, você tem que acreditar em você. Não. O evangelho anda por um caminho inverso, gente. Vida cristã é outra coisa. É dizer, não, eu não acredito em mim. Se não for a graça de Deus sobre a minha vida, eu estou perdido, eu estou lascado. Se o favor de Deus não estiver sobre mim, eu estou destruído. Se a mão de Deus não estiver na minha cabeça, sobre a minha vida, eu estou completamente destruído. Esse é o sentimento que você tem que ter todos os dias. Você não é quem você pensa que é. Cuidado com aquilo que você fica alimentando dentro de você em relação àquilo que você é. Menos. Aqueles que pensam que fazem e que acontecem estão tocando na glória de Deus. Nós não somos tudo isso que a gente pensa que a gente é, amigos queridos. A gente precisa da graça de Deus. Por isso que Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não dizia assim, eu posso porque eu sou o cara, porque eu sou capaz, eu tenho capacidade, vou na força do meu braço, na minha inteligência, porque me disseram que eu sou o cara, que eu faço e aconteço. Não, Paulo dizia, tudo posso é nele. Se não for ele, já era. Nós somos dependentes do Senhor, amigos. Se vivemos, é por Ele e para Ele. Jesus disse o quê? Lá em João 15:5. Sabe o que Jesus disse? Sem mim,
nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o verdadeiro adorador, ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece a sua pequenez, e ele não toca na glória de Deus. Ele não toca na glória de Deus. E por último, quer anotar a última característica? Anote aí, por favor. Anote. Você que está chegando agora, só para você pegar o que nós estamos falando, estou conversando aqui. Por que Davi era um adorador por excelência? Davi era adorador por excelência porque ele tinha um coração quebrantado, porque ele amava a casa de Deus. Segundo. Terceiro, ele jamais tocou na glória de Deus. E quarto, anote, porque ele expressava adoração independente das circunstâncias. Ele expressava adoração independente das circunstâncias. Salmo 34, 1. Ele diz: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 71, versículo 8. Tá gravando, viu, Mi? Essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Salmo 71, versículo 8, diz assim: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Então veja só, gente. Depois do seu pecado, Davi engravidou Batseba. O menino nasceu, ficou doente durante 7 dias. Davi orou por seu filho doente. Mas o texto diz lá em 2 Samuel, capítulo 12, diz que o menino morreu. E ao receber a notícia, a Bíblia diz que Davi se levantou, se arrumou, tomou banho, se arrumou, se perfumou, se alimentou, e o texto diz que ele foi ao templo adorar a Deus. Aí eu fico imaginando aqui, como é que pode, uma situação terrível que ele viveu, durante uma semana, jejuando e buscando a Deus pelo seu filho. Nada aconteceu. De repente o menino morre, ele se levanta, e aí então ele se arruma, se alimenta e vai ao templo adorar. Eu fico pensando, o que é que ele dizia? Você consegue imaginar? Eu fico imaginando as palavras de Davi. Eu acredito que naquele momento de dor, Davi dizia o seguinte: Senhor, a dureza da vida não me tornou teu inimigo. Senhor, a doença que matou o meu filho não me indispôs contigo. Senhor, eu te adoro, eu reconheço que tu és um Deus verdadeiro. Senhor, eu não tenho respostas diante daquilo que está acontecendo, eu não tenho respostas, mas uma coisa é certa, Senhor, eu confio no teu caráter, eu confio no teu cuidado, e eu sei que o teu olhar carinhoso está na minha direção. Fico imaginando isso. Davi no templo adorando a Deus. O verdadeiro adorador, gente, ele não adora a Deus circunstancialmente, mas ele faz da adoração um estilo de vida. Eu vou repetir, se você quiser anotar. O verdadeiro adorador, ele não adora a Deus circunstancialmente, mas ele faz da adoração um estilo de vida. E não importa se estiver tudo bom ou tudo ruim, se tiver dinheiro ou não, se tiver emprego ou não. Nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo e em todas as circunstâncias da nossa vida, gente. Em todo o tempo, Davi tinha o louvor nos seus lábios. O louvor, gente, é uma expressão da adoração. Então veja, para você dizer glória a Deus, para você dizer aleluia, para você dizer louvado seja o Senhor, louvado seja o nome de Deus, você não precisa sentir algo emocional para dizer essas coisas. Você não precisa ter arrepios. Você não precisa sentir a unção. Não. Sabe por quê? Porque adoração é o ato da nossa vontade. Adoração é o ato da nossa vontade. Agora veja o que eu vou dizer. Amigos, nós não podemos permitir
que as circunstâncias mudem aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus. Por quê? Porque a gente não vive de emoções, a gente vive de fé. E o que é fé? Fé é uma confiança no caráter de Deus, e o caráter de Deus continua o mesmo. As circunstâncias podem mudar, é verdade. Hoje nós estamos bem, amanhã podemos estar doentes. Podemos viver uma fase de um desemprego, de uma perda financeira, uma perda de um familiar, é verdade. Mas eu quero dizer para você que o caráter de Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fé é uma confiança no caráter de Deus. Isso é fé. E o caráter dele não muda. Por isso que a gente pode dizer como Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Lembra? Texto muito conhecido. Abacuque 3,17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amigos, deixa eu dizer para vocês aqui, nós podemos estar com o coração destruído, podemos estar com o coração partido, debaixo de lutas, vivendo dificuldades, tendo perdas, e mesmo assim declarar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mesmo assim podemos declarar: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos de paz e não de morte. Eu sei que toda arma forjada contra a minha vida não vai prosperar. Eu sei que se eu entrar no fogo, ele não vai me consumir. Eu sei que eu posso confiar em Deus. Eu sei. O verdadeiro adorador, ele expressa a adoração, independente das circunstâncias. Eu quero finalizar com você. Quero concluir dizendo para você o seguinte. Eu quero concluir dizendo o seguinte, amigos. Que a adoração que Deus espera de nós, qual é? A adoração que Deus espera de nós deve ser o resultado de um coração quebrantado e de uma vida que reconhece suas próprias imperfeições, mas que também sabe que foi alcançada pela poderosa salvação que há em Cristo. Esse adorador vive esse estilo de vida quando está só e quando está em companhia de outros, como nós vimos hoje. Mas o que ele ama mesmo é estar junto com os seus irmãos para prestarem um culto inteligente a Deus. Assim, queridos, por saber quem ele é e o quanto ele depende da graça e do amor de Deus, rende sempre a Deus total devoção e glória. E nada disso depende das circunstâncias, como nós vimos. Nada disso. Pois independentemente, queridos, do momento, independente do momento que ele vive, o adorador permanece em seu lugar de adoração. E eu pergunto para você aqui, você já é um verdadeiro adorador? Você já é? Diante dessas características que nós vimos aqui, Davi tinha um coração quebrantado. Davi amava a casa de Deus, não é? Davi jamais tocou na glória de Deus. E Davi expressava adoração independente das circunstâncias.
Essas 4 marcas na vida deste homem. Por isso que a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Lindo isso, não é não, gente? Será que Deus pode falar assim a nosso respeito? Será que Ele pode dizer assim, olha, o Ronaldo é um homem segundo o meu coração, a Sandrinha é uma mulher segundo o meu coração, a Maísa é uma mulher segundo o meu coração, a Márcia é uma mulher segundo o meu coração, o João é um homem segundo o meu coração, e aí, assim por diante, será que Ele pode dizer isso a nosso respeito? Será? Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos ajude e nos capacite. Em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você nessa noite. Lembrando que essa live vai ficar disponível no meu canal do YouTube, Ronaldo Bezerra, tá? Meu canal no YouTube é o Ronaldo Bezerra. É live especial com esse tema, um adorador por excelência. Creio que até amanhã, essa mensagem vai estar lá disponível. Até amanhã à noite você vai conseguir encontrar esse tema disponível no meu canal. Ok, gente? Vamos orar? Te agradecemos, Pai, por esse tempo, por ouvirmos a Tua voz. Nós sabemos que somos tão frágeis, limitados, mas sabemos que o Senhor quer fazer algo especial na nossa vida. O Senhor quer nos abençoar. O maior prazer que o Senhor tem é nos abençoar, é nos fortalecer, é dar a nós um novo coração. Nós queremos ganhar este coração de verdadeiros adoradores. Queremos ser adoradores por excelência, como nós ouvimos aqui nesta noite. Leva-nos, Pai, a um patamar diferente na vida cristã. Livra-nos da mesmice. Livra-nos, Pai. Livra-nos de uma vida medíocre diante de Ti. Nós queremos ser melhores do que estamos sendo hoje. Amanhã melhor do que hoje. Hoje melhor do que ontem, mas amanhã melhor do que hoje. E assim todos os dias. Queremos subir degraus e não descer. Nós queremos, Senhor, a Tua bênção sobre nós. Coloca, Senhor, sobre nós a Tua unção. Derrama sobre nós bênção, unção, graça, sabedoria, discernimento. Dá-nos um coração quebrantado, porque a Tua Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Senhor, o Senhor jamais vai rejeitar. Tira de nós o orgulho, a soberba, a arrogância. Livra-nos dos julgamentos, de olharmos para as pessoas com um olhar ruim. Livra-nos, Pai, de julgarmos as pessoas, mas que possamos olhar para as pessoas com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão. Oh, Pai, derrama a Tua graça sobre nós. Por favor, Senhor, derrama, Pai. Nós te pedimos, nós oramos, Pai, entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos que o Senhor transforme a nossa vida, porque nós queremos ter essas características. Nós queremos ter um coração quebrantado. Nós queremos amar a Tua casa. Ah, Senhor, como nós queremos, sim. Nós jamais queremos tocar na Tua glória. E nós queremos expressar adoração independente das circunstâncias. É isso que nós queremos, Pai, todos os dias da nossa vida. Adorar o Senhor por quem Tu és. Teu caráter continua o mesmo. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que as palavras do salmista sejam as nossas palavras, quando ele disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo. E o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Encha-se a minha boca do Teu louvor e da Tua glória todo dia. Que assim seja, Senhor. Todos os dias da nossa vida. Um estilo de vida de louvor e adoração. Em nome de Jesus eu oro. Que a Tua graça e o Teu favor se manifeste nesta noite sobre cada um de nós. Abençoa os meus irmãos, o final de semana, os cultos das nossas comunidades, das nossas igrejas. Que sejam abençoados, que possamos ouvir a palavra de Deus, aprender mais. Sermos tocados por Ti, Senhor. Sermos transformados. Em nome de Jesus eu oro e eu Te agradeço. Amém.